há 25 anos eu busco respostas para uma série de questões, então sempre que eu peço aqui a permissão de vocês para expor a vocês as minhas últimas sínteses sobre os meus estudos sobre a China, que tem relação direta com essa questão que envolve a identidade do socialismo, envolve a minha interpretação particular do marxismo, a minha interpretação particular do que é socialismo, e eu sei que pode gerar polêmica, pode gerar discussões, mas o nosso objetivo é um pouco esse mesmo, né? Eu falo isso porque, Débora, um movimento que eu vou ficar conversando comigo mesmo aqui, sabe que eu tenho síndrome de Asperger, né? Então eu fico falando comigo mesmo, assim, às vezes, né? Então não se assustem com algumas viagens minhas. Eu acho que o movimento que a China, que deriva do processo de desenvolvimento econômico da China, ele deveria, por si só, nos levar a repensar o conceito do socialismo. Quando eu falo repensar o conceito do socialismo, antes que me xinguem, eu não estou querendo revisar o que Marx escreveu, eu não quero reescrever o que foi posto, nada disso, né? Eu percebo que Marx coloca o socialismo como a superação da propriedade privada, ou a abolição da propriedade privada, ou o poder dos trabalhadores, ou seja, o Marx ele trabalha com formas históricas que são muito distantes da nossa realidade atual. Então, eu coloco como tarefa intelectual e política a busca, a partir desse movimento que a China faz recentemente, desse processo de desenvolvimento, a busca de qual forma histórica a China se apresenta enquanto socialismo, né? Ou seja, qual é a forma histórica com a qual o socialismo se apresenta no mundo de hoje. Eu falo isso porque uma boa tática política, uma boa estratégia política, ela demanda nós temos pleno conhecimento das atuais formas históricas de capitalismo e de socialismo que tem no mundo, né? Então, acho que eu vejo essa necessidade muito particular, assim, eu tenho buscado isso daí, e eu falo isso porque o que está acontecendo na China hoje, porque a Ilka coloca essa questão e o documento do partido coloca essa questão da pandemia, de como os países socialistas enfrentaram a pandemia, mas o caso da China é um caso que é muito espetacular, porque envolve enfrentar a pandemia em um país geograficamente complicado, aí já falo como geógrafo, né, a geografia chinesa ela é ultra complicada, né, do ponto de vista da mobilidade do país, né, e com uma população daquele tamanho, né, então eles conseguiram enfrentar isso de forma muito, muito, muito interessante. Porque uma coisa é Taiwan, outra coisa é Nova Zelândia, outra coisa é Coreia do Sul, que são países muito pequenos, o tamanho de São Paulo, o tamanho da... A China é uma outra história. O que eu tenho percebido nos meus estudos sobre essa questão do socialismo é que desde 2005, 2006, 2007, a China ela passa a ter políticas industriais mais proativas, tá? Ou seja, a China ela escolhe... ela faz uma escolha estratégica no ano 2006, principalmente, que é a constituição do Sistema Nacional de Inovação Tecnológica, tá? E recentemente, a partir dessas políticas industriais que eles inauguram a partir de 2005, 2006, surgem inovações tecnológicas disruptivas, tá? Eu queria que vocês anotassem isso, para quem estiver anotando, né? No seio das empresas estatais chinesas, porque as empresas estatais chinesas são o centro irradiador é o grande núcleo das tecnologias de fronteira, né? E eu vou construindo esse meu pensamento, vou percebendo o seguinte: essas inovações tecnológicas disruptivas, que basicamente é o surgimento da plataforma 5G, é o aperfeiçoamento do chamado Big Data, que abre possibilidades para a planificação econômica jamais sonhadas pela humanidade, e também as chamadas tecnologias plataformas de inteligência artificial. Isso tem elevado a capacidade do Estado Nacional Chinês em planificar sua economia em outro patamar, tá? O que quer dizer isso, basicamente? Ou seja, você espraia a economia real, essas tecnologias essas inovações tecnológicas disruptivas. O resultado disso é uma elevação da capacidade de planejamento econômico e territorial do Estado chinês. E do ponto de vista filosófico, do ponto de vista conceitual, o que significa isso, né?
para isso indo em busca de uma conceituação de socialismo que eu vou apresentar no final da minha apresentação, que é o que eu vou falar, o que eu acho que é socialismo, tá? Ninguém precisa concordar, viu? Tá? Existe na China hoje, com essa elevação da capacidade de planificar a economia, uma elevação da capacidade de domínio humano sobre a natureza. Do ponto de vista filosófico, isso significa o seguinte: se nós formos levar ao pé da letra o que os clássicos do materialismo histórico escreveram sobre essa questão das transições entre modos de produção, o que está ocorrendo na China hoje, camaradas, é o quê? É o surgimento de um novo modo de produção, né? Eu tenho trabalhado muito, vou falar disso mais adiante, com o conceito de formação econômico-social, né? Mas está surgindo uma coisa nova na China. E para esse fenômeno novo, demanda-se um novo equipamento teórico, um novo equipamento conceitual, um novo equipamento categorial, que as teorias do desenvolvimento que surgem desde a década de 50 não nos entrega mais. Ou seja, a China ela coloca um desafio intelectual para nós marxistas imenso, muito grande. Qual que é a dificuldade que eu vejo nesse desafio? Na medida que se eleva a capacidade humana de dominar a natureza, surgem novas regularidades econômicas, né? É por isso que eu falo que a China arrasta para a frente a fronteira das ciências humanas e sociais, tá? Então, o desafio do cientista social como nós, assim, né, é descobrir quais são essas novas regularidades, essa nova coerência interna que surge a partir desse novo modo de produção que surge na China e mesmo dessa nova formação econômico-social que surge no país de 78. O que pega aqui no caso, né? Porque aí eu acho que volta a questão da identidade do PCdoB, tá? Primeiro que nós temos que assumir que existe uma crise do pensamento ocidental, tá? Ou seja, no Ocidente, uma crise do pensamento ocidental e existe uma crise das ciências sociais no Ocidente. Tá? E essa crise das ciências sociais no Ocidente, essa crise do pensamento ocidental atinge também diretamente os marxistas. Por quê? Porque nós não fomos talhados, assim, enquanto pensadores, enquanto intelectuais marxistas, a pensarmos dialeticamente fenômenos. Porque Hegel, ele é um autor, sob o ponto de vista particular, que é muito pouco utilizado no Ocidente. É quase que banido no Ocidente, Hegel. Então, muita gente fala em dialética, mas pouco se vê em relação a isso, né? Então, aqui no Ocidente, nós não conseguimos ir além, Ilka, não sei se você concorda comigo, ou Milton, que está aí, que é um filósofo de ponta, e além do positivismo, e além, vamos dizer assim, da filosofia que a burguesia cria, a mais alta filosofia que a burguesia cria, que é o positivismo, que é o pensamento kantiano, e isso faz o quê? Isso nos leva a tentar tudo que nós observamos na nossa frente, classificar, observar em partes, fazer um checklist, né? Então, é muito normal, assim, o que é socialismo? Nós temos um checklist pronto sobre o socialismo, né? Ou seja, isso é uma demonstração de que nosso pensamento é positivista, né? Nós temos o checklist pronto, né? O movimento real não existe, né? Quando, na verdade, o conceito ele se realiza no movimento real. É por isso que eu tenho que a questão de se buscar a forma histórica é perceber como que o conceito ele se manifesta no movimento real, tá? Então, não vejo nós preparados para esse nível de debate, eu acho. Eu não falo nós nem o PCdoB, eu falo aqui a ciência ocidental e principalmente os marxistas, né? Então, o que acontece? Nós somos acostumados a separar teoria e história, nós somos acostumados a separar sujeito e objeto, discernimento e conhecimento, liberdade real e liberdade formal, razão e entendimento, ou seja, nós temos uma mente moldada para isso. E nós precisamos, nós só vamos enfrentar esse desafio de reconhecer e de conhecer essas formas históricas novas que a China vai inaugurando a partir do momento que nós conseguimos superar isso. Eu acho que nós estamos muito longe disso daí. Então, no nosso caso, que é do PCdoB, eu falo aqui de aberto com muita tranquilidade, nós estamos muito prensados numa visão, primeiro, a visão da burguesia, que acho que naturaliza tudo, então a China é mais um exemplo de capitalismo. E mesmo a visão da esquerda, dos marxistas acadêmicos ocidentais, é o seguinte, olha, existe um checklist do que é socialismo, então, como a China ela não se enquadra
em um ou outro ponto desse checklist, ela acaba que esse pessoal acaba empurrando a experiência chinesa para o erro. Ao empurrar para o erro, olha, não é socialismo, né? Então, nós enquanto PCdoB, somos espremidos por essas duas elaborações, né? E mesmo nós, quando falamos que a China é socialista, mas nós não sabemos muito dizer por que é socialista também, muitas vezes, né? Ou seja, não é um movimento fácil esse. Então, eu quero, voltando a essa questão dessa questão do desafio teórico, que eu acho que é o desafio teórico mais importante do nosso pensamento, da nossa corrente de opinião, né? E eu chego a essas conclusões baseado muito também nas minhas buscas particulares, né? Ou seja, eu sou uma figura que quem me conhece há mais tempo sabe que eu faço minhas buscas, por exemplo, nos últimos 3 anos, eu construí mais de 3.000 gráficos de Excel, por exemplo, para começar a descobrir algumas regularidades econômicas novas que vou apresentar para vocês aqui mais à frente, né? Mas eu tenho aqui para vocês aqui 2 disrupturas intelectuais que eu faço nos últimos anos que têm me levado às conclusões que eu tenho chegado. A primeira disruptura intelectual foi perceber que a China, em 78, ou seja, eu abro mão das teorias do desenvolvimento, tá? Que eu ensino na faculdade, inclusive, eu sou obrigado a ensinar na faculdade as teorias de desenvolvimento econômico, as teorias estruturalistas, o estruturalismo latino-americano, o estruturalismo anglo-saxão, Keynes, Schumpeter, etc. Eu sou obrigado a ensinar isso. Eu ensino muito a contragosto, porque eu acho que já não serve para muita coisa, mas isso aí é o meu desabafo aqui pessoal para vocês, tá? E para vocês eu posso, né? Lá eu não posso falar isso, para vocês eu posso, né? Aqui no PCdoB eu posso tudo nesse aspecto, né? Do desabafo, do divã, que eu encaro muitas vezes a conversa com camaradas, né? Então, a China, em 78, ela inaugura o que eu chamaria de uma nova classe de formações econômico-sociais, ou seja, esse conceito de formação econômico-social é um conceito de fronteira das ciências humanas e sociais. Eu, como geógrafo, eu tive a honra de ter sido orientado na minha iniciação pelo professor Milton Santos, e ele tem um texto de 78, que é um texto chamado a Formação Econômico-Social como Teoria e como Método, que é um texto revolucionário. Quem não leu tem que ler esse texto, em que ele coloca na fronteira das ciências humanas e sociais o conceito de formação econômico-social. Ele fala formação socioespacial, né? Eu trabalho com a forma original, né? Aí começou a minha confusão com o professor Milton a partir disso, mas isso é uma outra discussão de boteco, a gente pode fazer em outro momento, né? Confusão não, porque quem sou eu, né, perto dele, né? O Milton foi o maior do mundo no que ele fez, né? E eu sou um simples professor de economia, né? Então, a China ela inaugura uma nova classe de formações econômicas sociais. De que forma? Qual que é esse processo? O Estado chinês, na minha cabeça, ele constrói, ele fabrica uma economia de mercado de cima para baixo, tá? E o socialismo chinês, ele acaba se reinventando através de instituições de mercado. Se eu falasse isso no PCdoB há 20 anos atrás, eu acho que eu era expulso do PCdoB, né? Ou há 30 anos atrás, né? Ou seja, o socialismo se reinventando através de instituições de mercado, né? E essas instituições de mercado levaram a China a se reencontrar com o seu passado milenar, camponês, comercial, gerando crescimento econômico virtuoso. Isso significa o seguinte: o Mao Tse-tung se utiliza dos camponeses pobres para fazer sua revolução, e a China se utiliza dos camponeses médios para fazer o seu processo de modernização. E, ao lado disso, existe uma fusão de 2 estados na China em 78, que é a fusão do Estado revolucionário fundado por Mao Tse-tung em 49, que está aí até hoje, com o Estado desenvolvimentista que surge na Ásia nos anos 50, 60 e 70. Ou seja, então, o Deng Xiaoping ele internaliza esse Estado e funde esses 2 estados. Ou seja, o que existe hoje na China é a fusão de um Estado revolucionário com o Estado desenvolvimentista, né? Esse Estado que surge a partir da década de 70,
ele também cria, vamos dizer assim, um setor privado na economia. Aliás, é um setor que está sendo super atacado agora na China, mas ele surge a partir dessas reformas de mercado, a partir de 78. E o que eu vou percebendo, ou seja, a partir desse monte de gráfico que eu tenho construído, as loucuras desse pessoal, do pessoal que tem essa síndrome de Asperger, né, que é ficar focado e buscando dados e construindo coisas o tempo inteiro, né? Eu vou descobrindo que a China vai inaugurando uma dinâmica de acumulação na década de 80 para cá, em que o Estado ele tem elevado a sua capacidade de intervir na economia de forma qualitativa, enquanto o setor privado ele aumenta de forma quantitativa o seu tamanho. Tá? Ao ponto, por exemplo, em que quando chega a década de 90, e ao lado disso, desculpem, pessoal, existem outras formas históricas que eu também tenho estudado. Então, a China transita em 78 de uma economia centralmente planificada, né, para uma economia onde o planejamento ele orienta as empresas a gerarem valor. Então, o valor passa a ser uma métrica pela qual o socialismo passa a se construir a partir da década de 80 e 90, ou seja, é uma novidade conceitual e teórica e que tem que ter muita coragem para assumir uma coisa dessa, de que o socialismo passou a ter a geração de valor como métrica, né? O Alexandre é economista, eu não sou, ele é, né? Então ele pode confirmar isso comigo. Tem muita gente falar em o valor, o Alex, né? O Alex 6, né? O socialismo, ele ter o valor como métrica para a sua reprodução é algo que não é fácil, mas existe esse planejamento voltado à geração de valor. Então, é uma transição. Na década de 90, a China ela parte para o processo de consolidação e reforma do setor estatal da sua economia, né? Então, ela, por exemplo, em 94, ela monta uma economia monetária de produção, ou seja, uma economia baseada no crédito. Ela monta com 4 bancos de desenvolvimento de longo prazo, 4 BNDES na época. Hoje já são cerca de 30 bancos de longo prazo que sustentam financeiramente aquela experiência. E, na época, milhões de empresas estatais se fundiram em 199 conglomerados empresariais voltados para a geração de valor, ou seja, uma superação do modelo soviético de desenvolvimento completamente, né? Uma outra parte faliu e a outra parte foi privatizada, né? Foi onde surgem os bilionários, essa contradição toda que existe na China, né? E a China consegue montar, na década de 90, instrumentos institucionais que acaba condicionando o Estado chinês a gerir grandes pacotes fiscais. O que é pacote fiscal? Um pacote fiscal é você pegar bilhões de dólares e investir na economia de uma vez só, né? Então, em 99, foi até a minha dissertação de mestrado foi sobre isso, a China ela se lança ao desafio de levar o desenvolvimento ao oeste do país. E, para isso, ela já usa os seus bancos de desenvolvimento econômico de longo prazo para a criação de moeda, porque, pessoal, a moeda é uma criação, nenhum país quebra na sua própria moeda, tá? Então, as moedas elas são criadas pelos bancos, né? E na China, os bancos estatais criam moeda e as empresas estatais executam pacotes de investimento a partir de moeda criada pelo Estado, pelos bancos estatais. Então, esse papo de que tem que gastar para arrecadar para gastar, isso não existe, pessoal. Tem que gastar para poder arrecadar, não o contrário. Mas essa é uma outra discussão. O que acontece é que vai havendo esses ciclos de inovações, que eu chamo de inovações institucionais, o Estado vai alavancando a sua capacidade cada vez maior de poder intervir na realidade, até chegar à crise de 2008, em que aqui eu já vou caminhando para o final da minha apresentação, porque o Flamengo joga hoje, né? Já me cobraram para eu colaborar com o jogo do Flamengo, né? Eu sou corintiano, esses dias eu fiz eu vou desabafar com vocês, tá? Esses dias eu fiz uma apresentação... Você expulsa do PCdoB, Caio vai me expulsar, fica quieto. Eu fiz uma apresentação das teses no Comitê Estadual de Alagoas, enquanto o Corinthians estava jogando, cara, mas eu fui fiel à causa, sabe? Então... Fica tranquilo, não tem nem meia hora. Você vai falar, a gente não vai ter problema nenhum. É certeza que vai ganhar, então não vamos prejudicar o debate, não. Fica à vontade disso. Não, ganhar direto, né? Então, enfim, o Flamengo tá sem concorrente no Brasil, né? Tem que assumir isso, né? É o clube do Bolsonaro e tal, do bolsonarismo.
do... Pessoal, vamos falar do que interessa aqui, desculpa, o Flamengo é um grande clube, enfim, não tem nada disso. É bom porque é bom e acabou. O chinês, aí quando chega a crise de 2008, pessoal, aí que eu comecei a ficar mais inquieto do que eu sou, porque do nada, assim, vem a crise de 2008 e a China ela se lança ao desafio de executar milhares de projetos simultaneamente, né? Ou seja, são 96 grandes conglomerados empresariais estatais executando milhares de projetos de forma simultânea, não é? Com 30 bancos de desenvolvimento financiando esses projetos. Ali eu percebi que alguma coisa estava errada, né? Aí quando eu volto a Hegel, essa coisa toda, e falo, olha, teoria e história, elas estão sempre grudadas uma na outra. Então, eu comecei a perceber que aí que eu chego na minha segunda disruptura intelectual, né? Em que eu deixo mais de lado ainda essas teorias do desenvolvimento, eu começo a buscar uma explicação para o que estava acontecendo na China. Ou seja, o que tem de novo que está acontecendo na China, que estava me incomodando tanto, né? Assim, no sentido da inquietação intelectual. Eu fui buscar, por exemplo, aí eu volto no meu autor, que é o preferido, que é o Inácio Rangel, que, aliás, Débora, teve uma banca de mestrado de uma amiga minha, que foi o Rangel e o Milton Santos, e o Armen, depois eu mando para você essa fita. Tá? E o Rangel lançou um livro em 59, chamado Elementos de Economia de Projetamento, que é um livro horrível de ler, é um livro de microeconomia para engenheiros. Eu li, só na 8ª vez que eu li esse livro, que eu fui entender o que ele estava querendo dizer nesse livro, né? Porque é um livro muito difícil, ele é muita formalização matemática, assim, ou seja, ele era um comunista, mas não era aquele comunista que toda hora é Marx, Lenin, ele não precisava dessas coisas para dizer que era comunista, ficar se autoproclamando o tempo inteiro. E eu percebi ali o seguinte, que ele estava nesse livro construindo uma teoria para entender o projeto Sputnik e para entender a reconstrução europeia. E ele estava percebendo que nos dois casos estava surgindo uma economia em que o ser humano estava sendo capaz de guiar o seu próprio destino a partir de grandes projetos. E ali ele coloca ali algumas regularidades na União Soviética e mesmo na Europa Ocidental, que acabaram com o final da União Soviética, acabaram com a financiarização, acabaram com o ressurgimento do keynesianismo militarizado nos Estados Unidos, né, e ficou para trás. Eu recupero o Rangel, não automaticamente, mas aquilo serve de inspiração para eu poder perceber o que estava acontecendo na China. Então, o que eu vejo na China hoje, e que explica essa questão da pandemia, e que é o novo modo de produção que eu ousadamente eu tento colocar no debate. Aliás, eu tive uma das discussões que eu tive com a Mariana Mazzucato, um debate em Londres esses dias, em Londres, assim, eu aqui, ela lá, né? E a gente foi sobre essa questão do novo modo de produção. Evidente que ela não entende disso, ela acha que tudo é capitalismo, mas ela é uma grande intelectual, não tem como discutir, né? Mas o que existe na China hoje, pessoal, são duas transições, né? Que eu estou concluindo a partir dessa montoeira de gráficos de Excel que eu tenho guardado, né? A primeira, camaradas, é a seguinte: essa economia que ela passou a ser planejada para as empresas gerarem valor, ela está transitando para um planejamento guiado pelo projeto, tá? Então, existe essa outra forma histórica de planificação econômica surgindo na China. E isso deriva do quê? Aí eu vou a Marx, né? 2 vezes eu volto a Marx. A primeira, quando quem lê o Capital percebe de cima, né, num grau de abstração um pouco elevado, quanto maior o grau de abstração, mais visão de totalidade a gente acaba tendo, de que existe um setor produtivo e um setor improdutivo da economia. O Marx está falando o tempo inteiro disso, sem falar disso, mas está falando exatamente disso. O setor produtivo é esse que gera valor, e o setor improdutivo é esse que gera as necessidades espirituais das pessoas. É saúde, é educação, é cultura, é esporte, essa economia que gira em torno dos complexos industriais da saúde, por exemplo. Tá?
Depois eu vou para a crítica ao programa de Gotha, que o Marx fala, olha, pessoal, tem a questão dos fundos de consumo, mas os fundos de consumo só vão existir a partir da transferência de valor gerado no setor produtivo da economia. Não é? Ou seja, os chamados fundos de consumo é o quê? É exatamente o setor improdutivo da economia. Porque no meu próximo livro, que eu estou lançando agora pela Boitempo, nós tratamos disso, eu e o Alberto Gabriele, né, que é o macro setor improdutivo e o macro setor improdutivo da economia. A China hoje, ela muda a sua forma de planificação econômica e ela também muda ela está nesse processo de transição para a construção desse grande setor improdutivo da economia. Tá? O que significa isso? Está havendo uma transferência, eles constroem uma máquina de construção de valor de troca durante 40 anos e agora a China está se transformando em uma máquina geradora de valores de uso. É trens de alta velocidade, é estrada, é porto, é hospital, é escola, ou seja, a China está constituindo uma máquina imensa de construção de valores de uso e está construindo um imenso setor improdutivo da economia que vai bater em 2030 no chamado, na transformação da China no maior estado de bem-estar social do mundo, no programa Healthcare 2030. Do ponto de vista das regularidades, ou seja, o que é novo e que pode caracterizar o surgimento de um outro modo de produção, que é o que eu tenho aprendido a partir dos gráficos de Excel que tenho construído, essa coisa toda. Primeiro, pessoal, existe algo no capitalismo, caminhando aqui para o meu encerramento, que é incerteza. Todos nós vivemos sob incerteza, né? Ou seja, se o empresário privado não investir, o país quebra. Por mais que o Estado possa induzir investimento, tá? O setor privado, se ele não quiser investir, não investe. Vide o governo Dilma, né? A Dilma colocou 584 bilhões de reais na veia dos empresários, a partir de incentivos fiscais, né? E logo em seguida colocaram um pato da Fiesp ali para derrubar Dilma, ou seja, um exemplo clássico foi esse, né? A greve de investimento para derrubar Dilma. Como na China eles conseguem construir um setor estatal de economia poderoso, com 96 empresas, do princípio ativo da Petrobras, tá? E 30 bancos de desenvolvimento, ou seja, que vai criar moeda para essas empresas estatais investirem, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Recentemente fiz uma pesquisa e eu descobri, por exemplo, a partir do balancete do metrô de Xangai, aí entra na internet, aquele monte de site chinês, vai buscando, até chegar no balanço do metrô de Xangai. O metrô de Xangai ele agora é o maior metrô do mundo. E 56% do seu financiamento foi feito a partir de moeda criada pelo Banco Municipal de Xangai, né? Então, aí as empresas construíram esse metrô a partir de moeda criada. Na época das campanhas eleitorais para o prefeito, sempre falo para as pessoas, pessoal, temos que falar em bancos municipais de desenvolvimento, não sei o quê, enfim. Mas a gente, muitas vezes, acabamos pregando no deserto, a gente acaba tendo um discurso, aí eu vou falar para a geógrafa Débora, né? Um discurso muito lúdico do que é questão urbana, do que é questão regional, porque nós desconectamos a questão urbana e regional nós não observamos isso como uma questão iminentemente financeira. Então, quando nós tiramos o financeiro da discussão, caímos no ludismo, né? No discurso lúdico da questão urbana, da questão regional, da questão nacional, aí, enfim. Então, a China consegue mostrar a possibilidade da superação da incerteza keynesiana. Eu acho que isso é uma regularidade que é fundamental do socialismo que diferencia do capitalismo. A outra, pessoal, o que acontece é o seguinte, a China conseguiu, ela a partir de 78, ela passa a se integrar na economia capitalista mundial, ou seja, ela é parte do sistema capitalista mundial. Tá? No meu livro, por exemplo, que eu vou lançar, Propaganda na Boitempo, eu falo do chamado meta-modo de produção. Ou seja, existe um modo de produção com regularidades internacionais, e esse meta-modo de produção ele suporta a convivência de formações econômicas sociais diferentes do modo da formação econômico-social principal, que é o capitalismo. Então, o socialismo de mercado é uma formação econômico-social,
o socialismo cubano e da Coreia Popular é outra formação econômica e social diferente do capitalismo, isso pode, mas eles funcionam de forma com muitas restrições, tá? A China conseguiu, e ela, quando ela entra, né, faz parte desse mundo capitalista, ela passa também a sofrer as vicissitudes da financiarização. Uma das características do capitalismo nos últimos 40 anos é que as crises elas são cada vez menos espaçadas no tempo e cada vez mais violentas. A China consegue criar uma massa de pessoas que consegue planejar a sua economia, né, em um ambiente internacional altamente instável. Eu falo para as pessoas, se nós queremos ser comunistas com propensão ao poder político, nós temos que entender a ciência da planificação econômica, senão a gente não entendeu nada, basicamente. Então, a China, por exemplo, eles têm hoje uma massa de 2 milhões de pessoas, homens e mulheres que são engenheiros e economistas de projetos. Veja bem, pessoal, essa é a outra regularidade que eu acabei descobrindo. Essas pessoas elas têm duas tarefas, né? Uma delas, pessoal, é qual? A de garantir que o país alcance os países capitalistas centrais em matéria de produtividade do trabalho, ou seja, ciência, tecnologia e inovação. Socialismo ele é uma formação econômico-social cuja particularidade deve ter como núcleo uma produtividade do trabalho maior que dos países capitalistas. Esse é um ponto. O outro ponto, pessoal, isso significa que a China, por exemplo, ela tem uma das categorias que baseia esse novo modo de produção que eu falo, a soberania monetária. Então, do nada, surgiu 1,5 trilhão de dólares para que esses engenheiros e economistas de projetos se concentrem na construção de chips de 5 e 7 nanômetros para o insumo de semicondutores, ou seja, a China está sendo cancelada do mercado mundial de semicondutores. E ela está 2 gerações atrasadas disso. Enquanto ela mantiver esse atraso, a própria experiência chinesa está em risco. Então, o nível da luta de classes no mundo de hoje, pessoal, eu acho que o documento PEC não abordar esse ponto, mas aí ninguém é perfeito, né? É não perceber esse nível de luta de classes no âmbito mundial, ou seja, se a China não alcançar os americanos nessas tecnologias sensíveis, o próprio socialismo ele pode estar em risco. Porque o socialismo, enquanto experiência, pessoal, é igual ao dependente de química de recuperação. Ele não pode nunca parar de crescer, porque se crescer, ele cai. Deixar de crescer, ele cai. Então, ele está sempre tendo que buscar novos desafios e crescer, catch-up o tempo inteiro, ou seja, e o socialismo é a mesma coisa. Se estacionar, morre. Porque tem que alcançar o capitalismo, né? Então, tem essa tarefa desses engenheiros de projetos, ou seja, que é a busca de catch-up tecnológica, uma obsessão absurda deles. E a outra, pessoal, que eu acho que é a mais humanística, vamos dizer assim, é aquilo que o Rangel dizia nesse livro dele e que os chineses levam isso ao pé da letra, né? Que é a seguinte, o desemprego, ele deve ser... Porque, no final das contas, o Rangel está escrevendo para engenheiro e para economista, dizendo o seguinte, olha, vocês têm que deixar de ser agentes do capital privado para serem agentes da sociedade, tá? Esse é o desafio de vocês. E vocês serão o homem novo do Che Guevara, sobre o socialismo, esse tipo de gente aí, segundo, na minha opinião, né? Por quê? Porque essas são pessoas que são talhadas para circunscreverem o desemprego a uma circunstância restrito ao capitalismo. O socialismo, enquanto formação econômica e social, tem que superar essa circunstância histórica, que é o desemprego. Então, esses caras, eles ficam pensando, esses 2 milhões de pessoas, o tempo inteiro em como gerar, últimos 10 anos, vou pegar, né? Como gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano na China, ou seja, é a transição do campo para a cidade. E é gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano, mas não é somente isso, é gerar emprego, novos campos de acumulação, casa, comida, saúde, educação para essa massa de gente. Isso é o nível de planificação econômica, Alex, nós não temos nem noção de como se trata. E nos próximos 5 anos, são o quê? São 11 milhões de empregos urbanos por ano. Que esses 2 milhões de pessoas estão o trabalho delas, são
são os profissionais mais prestigiados da sociedade chinesa, né? Se existe um novo homem do Che Guevara, o argentino ele tem um problema. O argentino o Che Guevara falava que um revolucionário é movido por sentimentos de amor, né? Eu acho que o argentino é movido por sentimentos de amor, né? O revolucionário é movido pela cabeça, né? Esses 2 milhões de seres humanos aí que trabalham na China em prol da sociedade, para mim, eles são um homem novo e uma mulher nova sobre o socialismo, porque são figuras que elas são parte da constituição de uma nova sociedade. É uma nova sociedade que o desemprego ele acaba ficando restrito ao capitalismo. E para terminar minha apresentação, o que eu vejo ali mesmo, nessa coisa toda, né? Eu vou ali no projeto. Então, o Elias maluco, né, como o pessoal fala por aí, né? Maluco não, pessoal. Asperger, tá? Eu já assumi minha condição já, tá? Já lutei muito contra isso, hoje eu já publicizo de vez para ninguém falar que eu sou maluco. Eu não sou maluco, eu tenho essa síndrome. Pessoal, eu vou analisar um projeto, Elias. Eu passo uma noite inteira aqui na minha casa analisando o projeto, tá? Então, a China está fazendo agora, por exemplo, uma ferrovia de trem que pode alcançar 600 km por hora. Um curso de economia, eu vou ensinar para um aluno meu que a construção de um projeto é a busca o tempo inteiro da relação custo-benefício. Só que o Elias vai lá no Aristóteles e busca a palavra razão. Eu coloco a palavra razão no meio dessa conta da relação custo-benefício, tá? Então, o que acontece? Quando eu observo um projeto na China em execução, seja do 5G, seja de uma ponte, de uma ferrovia, de um navio, qualquer projeto, pequeno, médio ou grande, eu busco o quê? Na minha análise, tá, pessoal? Eu busco colocar o ingrediente da razão na relação custo-benefício. Porque quando eu coloco o ingrediente da razão, eu coloco o quê? Eu coloco que em cada projeto ele tem tanto a necessidade do kidnap tecnológico quanto a geração de empregos urbanos. Não um projeto pelo projeto para acúmulo de capital pura e simplesmente. Então, vou chegando à conclusão, tá? A partir da análise de projetos na China, de que a China inaugura o que eu chamaria de nova economia do projetamento, que eu acho que é a forma histórica com a qual o socialismo se apresenta hoje enquanto forma histórica, tá? Que mais se aproxima daquela forma histórica que Marx tenta nos apresentar. Durante esse processo, novas formas históricas de propriedade surgem, porque o setor estatal da economia ele vai se imiscuindo no setor privado e vai gerando, ao se misturar, igual aquelas cadeias geológicas, né? Aquelas camadas. As camadas geológicas elas vão se misturando e vão surgindo novas camadas geológicas, né? Na sociedade também é a mesma coisa. Então, o que acontece na China hoje é o surgimento de novas formas históricas de propriedade, né? Que são cada vez mais estatizantes, vamos dizer assim, né? A intervenção da China no mercado de valores agora recente demonstra claramente isso. Algo que eu já estou falando há algum tempo, né? Então, quando eu observo essa coisa toda que eu estou falando para vocês, eu observo o seguinte: eu observo que é uma sociedade guiada pela ciência, é uma sociedade guiada por esses 2 milhões de engenheiros e técnicos e economistas de projetos, fiéis a um projeto socialista, fiéis ao Partido Comunista, que, portanto, eles são a fina flor do quê, pessoal? Do socialismo enquanto encarnação da transformação da razão em instrumento de governo. Ou seja, a minha definição do socialismo hoje, camaradas, é essa, ou seja, é uma nova economia de projetamento que surge na China e a forma histórica com a qual a China se apresenta ao mundo hoje é a partir de um socialismo que se diferencia completamente do capitalismo a partir da transformação da razão em instrumentos de governo. Eu fico por aqui na minha fala, não sei se eu gastei o tempo, se eu passei, se eu não passei, mas eu quero muito agradecer a paciência de vocês comigo. Aliás, vocês têm paciência comigo há mais de 20 anos, né? E eu quero deixar aqui um beijo no coração de todo mundo.